Aleluia, aleluia. Você tem certeza disso? Foi Deus que te deu? Amém. Tudo que você tem hoje vem dele, é por ele, por meio dele. A Bíblia diz que são todas as coisas. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por essa oportunidade de estar com os nossos irmãos e de poder sentar à mesa, de receber de você. Eu oro em nome de Jesus por uma noite onde o seu Espírito terá liberdade para comunicar a cada coração aqui presente, aqueles que também estão acompanhando de longe. Nós declaramos ser bem-vindo à manifestação da sua perfeita vontade para essa noite. Obrigado porque aquele que chegou aqui, Senhor, necessitado, sairá suprido em suas necessidades. Obrigado, Senhor, por corações rendidos e quebrantados diante da manifestação da tua presença. É impossível, Pai, permanecermos da mesma forma à medida que nós nos abrimos à liberação daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Não é comum para nós, Senhor, congregar, estar em família da fé e poder ser igreja. Nunca será comum para nós, Pai. Nós levantamos mãos santas como forma de gratidão ao Senhor, como forma, Senhor, de rendição à tua vontade. Nós declaramos tua presença manifesta, tendo liberdade nesse lugar, Pai, trazendo paz ao coração e à mente de cada um que chegou nesse lugar, Pai. O Senhor sabe, o Senhor os conhece como ninguém. Eu não conheço todo mundo em sua plenitude aqui, mas você conhece. Você disse que conhece até mesmo quantos fios de cabelos cada um que está aqui tem, Pai. E eu te agradeço por tudo aquilo que já foi preparado para essa noite. No nome poderoso de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Você pode falar com alguém próximo a você, antes de você sentar. Obrigado, louvor. Obrigado. Já já eu chamo vocês, viu? Glória a Deus. Você está feliz? Está feliz mesmo? E Jesus está feliz com você? Amém. Glória a Deus. Está mantendo aí os améns. Antes de diminuir nessa segunda pergunta. Mas que bênção, querida, é poder congregar com vocês nessa noite. Eu estou aqui apenas como um canal mesmo, um instrumento para trazer e comunicar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas você tem expectativa em Deus e na palavra dEle? Quantos estão com expectativa nessa noite? Sabe, querido, não é normal, não pode ser comum para nós estar nesse lugar de ser igreja. Nunca será comum. Por quê, pastor? Porque se todo domingo tem culto aqui, eu te digo, querido, nós temos um privilégio de sentar nesse lugar e de receber uma boa palavra vinda da parte de Deus, que tem transformado a minha vida e a sua vida também. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, lá em Marcos capítulo 11. O Senhor colocou algo no meu coração. Vocês viram aí da novidade, né? Domingo que vem os adólas vão estar lá no culto deles. Pleitearam muito essa causa aí. Tivemos uma reunião hoje cedo e batemos esse martelo. Então, você que tem aí um filho, um primo, um sobrinho, que precisa estar exposto a esse ambiente também. Como será, pastor? Todo domingo, paralelo a este culto aqui, nós teremos o culto dos adolescentes funcionando lá embaixo. Então eles vão ter louvor, eles vão ter palavra, eles vão ter... Mas pastor, não é a mesma coisa? Não, querido, há um alimento específico para cada faixa etária. E para os adolescentes da nossa igreja, Deus tem preparado algo grandioso. Amém? Então Alisson e Camila aí que tem feito um trabalho maravilhoso, muito obrigado. Né? E se você quiser somar e juntar-se a essa carruagem, conto com eles ali também, tá bom, gente? Vamos avançar a Marcos capítulo 11. Quem abriu diz, minhas contas estão pagas. Glória a Deus. Eu também quero saudar os irmãos que estão nos visitando. Ainda que você ache esse povo é meio diferente assim, fica tranquilo. O Senhor vai convencendo teu coração, amém? Mas a gente é doido mesmo. Doido pelo quê, pastor? Doido por Jesus, a gente é doido pela palavra dele. A gente é apaixonado por esse Senhor que marcou e tem mudado as nossas vidas. Amém? Marcos capítulo 11, versículo 12, diz assim,
no dia seguinte, eu estou lendo na versão revista e atualizada, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem? Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14, então lhe disse Jesus, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Preste atenção nessa informação aqui. Os discípulos ouviram isso que Jesus acabara de dizer. Versículo 20, pula aí, capítulo 11, versículo 20. Diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Versículo 24, por isso vos digo, que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Mas não conclui, versículo 25 diz, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Querido, nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre a fé, amém? Talvez você diga assim, pastor, de novo eu já ouvi tantas vezes. Fica tranquilo, o apóstolo Paulo diz que é segurança para nós ouvirmos sobre as mesmas coisas, amém? Ou alguém aqui já atingiu um limiar de perfeição, que diz assim, eu não preciso mais ouvir sobre isso. Tem alguém, se tiver, vem aqui na frente, ore por mim, porque eu vou receber de bom grado. Mas se você não está nessa condição, nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir, porque a gente vai ver que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir reticências. Amém? Um dos nossos valores, nós temos 10 valores no Ministério Verbo da Vida, é uma vida de fé. Diga comigo, vida de fé. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Eu quero que você abra comigo aí em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Por que eu começo falando sobre isso, gente? De você prestar atenção, de não fechar o teu coração. Porque nós somos, às vezes, o ser humano é tendencioso de que quando a gente já ouve sobre um determinado assunto, a nossa mente ela pode trabalhar de uma forma de fechar a porta para você ouvir ou aprender mais sobre determinado assunto. Está comigo? Mas não é a sua condição. Sua mente e o seu coração estão abertos para receber aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração nessa noite. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé será, ou a fé foi, é assim? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção. Guarda comigo essas duas palavras, certeza e convicção. Vamos repeti-las? Certeza e convicção. Aí ele diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Alguém pode dizer assim, pastor, o que é fé? Eu vou falar para você, eu vou trazer de uma maneira objetiva, talvez seja numa pegada de ensino, não sei, mas talvez pode ir para um lado de pregação, porque Deus é quem sabe como fazer nessa noite. Amém? O que nós precisamos estar disponíveis para aquilo que Ele quer fazer. O original dessa palavra fé, querido, vem do grego chamado uma palavrinha pistes. Por que é importante sabermos isso? Porque o Novo Testamento, ele foi traduzido do grego. Diga comigo, do grego. Olha aí, você sabendo as coisas aí, tá vendo? E essa palavra
Porque o nosso português, às vezes, ele deixa a desejar em muita coisa. Não estou dizendo com isso que uma língua seja melhor ou outra pior. Eu estou dizendo que, em comparação com o grego, o português, às vezes, tem algumas limitações. E quando nós vimos essa palavra pistis, que é fé, no grego, ela quer dizer algumas das definições que o dicionário Strong traz. Ele diz que é uma persuasão firme, uma convicção fundamentada no ouvir, é algo primariamente solidificado dentro de você. São algumas das definições que o dicionário traz a respeito dessa palavra. Então, quando você vê essa palavrinha tão pequena no português, F-E e um acento, você vai automaticamente remeter. Ora, é uma persuasão firme, é uma convicção fundamentada no ouvir. Amém? Mas alguém diz assim, mas pastor, por que é essencial falarmos sobre isso? Eu vou te mostrar. Pula um pouquinho aí, você está ainda em Hebreus capítulo 11, pula para o versículo 6. Olha o que a Bíblia diz a respeito de fé ainda. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz, de fato, sem fé, é quase possível agradar a Deus. É assim que a Bíblia diz? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu quero trazer a primeira revelação dessa noite. Impossível é impossível. Uau! Quantos pegaram essa revelação? Rapaz, olha aí, se você pegou mesmo. Algo impossível é impossível. E a Bíblia está dizendo, não sou eu, não é o pastor Cícero que está dizendo, mas a Bíblia está dizendo que, de fato, sem fé, sem pistes, sem a firme convicção interior, é impossível agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Agora, quantos aqui querem ser agradáveis a Ele? Há uma diferença. Sim ou não? Há uma diferença em agradar a Deus e ser agradável a Ele. E quando a Bíblia está dizendo aqui, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, ele continua dizendo, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, tem alguém se aproximando de Deus aqui nessa noite? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e a gente faz isso muito bem, gente, sim ou não? Não tem ninguém aqui nessa sala, se tiver no final a gente ajeita isso, mas eu creio que quase 100% aqui crê que Ele existe. Mas ele conclui ainda dizendo, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. O que isso quer dizer, pastor? Presenteador, recompensador. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, e como eu disse, a gente faz isso muito bem. Mas eu preciso entender, eu preciso colocar para dentro de mim, Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. E deixa eu dizer, eu posso dar uma recompensa para você, mediante um trabalho que você tenha feito, mas nada se equipara a uma recompensa vinda do nosso Pai. Nada se equipara com a recompensa, o galardão. E sim, quando nós falamos de galardão, nós também podemos remeter ao galardão que iremos receber na eternidade, mediante as obras que eu e você estamos fazendo aqui. Mas há recompensas também para essa vida. Eu vou dizer, eu acho que ali vamos se animar mais. Há recompensas também aqui para essa vida. Porque a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A ideia aqui, querido, não é como nós cantamos agora há pouco. Eu amo a ideia da eternidade. Eu amo a ideia de um dia nós sermos fascinados com essa imagem de olhar para os olhos do Senhor. Mas esse dia ainda não chegou. E sabe, eu quero compartilhar com vocês de um erro que eu tinha. Quantos querem ouvir um erro do pastor? Todo mundo curioso aí, né? Todo mundo fuxiqueiro, querendo ouvir o erro do pastor. Eu tinha uma falha, querido, porque eu achava, eu ia para um extremo e dizia assim, a minha vida não é daqui, eu não sou daqui, eu estou de passagem, sou peregrino nessa terra,
né? E agora parecia um João Batista comendo gafanhoto e mel silvestre. E eu não quero mais saber de nada porque eu sou de lá. Oh, aleluia, glória a Deus. Nada de errado você cultivar a consciência da eternidade. Mas à medida que eu entendo, querido, que Deus te criou com um propósito para cumprir nessa terra, você acha que Deus ia raptar você dessa terra sem que você antes cumprisse o teu propósito? Não! Foi aí que Deus trouxe revelação e disse: Welder, eu sei que você ama a ideia de passar a eternidade comigo. E é bíblico. Eclesiastes vai dizer que ele plantou a semente da eternidade. Nós carregamos a essência de um ser eterno dentro de nós, o DNA de um Deus eterno. Mas enquanto isso ainda não acontece, querido, nós vamos para um equilíbrio. De quê? De fazermos a vontade dele nesse tempo. Como eu faço a vontade dele nesse tempo? Diga comigo, pela fé. Como eu obedeço a Deus, pastor? Pela fé. Eu vou te mostrar um pouco mais à frente sobre a galeria da fé, Hebreus capítulo 11, a gente vai chegar lá, de homens que não tinham a sua vida por preciosa, mas eles andavam pela fé e cumpriram o seu propósito também pela fé. Tudo envolve fé, querido. O cumprimento do propósito que Deus te confiou é pela fé. Os recursos que são necessários para você cumprir o teu propósito também serão recebidos pela fé. Ou você acha que Deus quer de uma forma limitada, de uma forma de conta-gotas? Não, querido, nós servimos a um Deus que Ele é superabundante na nossa vida. Eu já disse isso aqui, querido, e vou repetir novamente. Os grandes projetos de orfanatos, de casa de recuperação, de obras missionárias abertas em outros países, serão financiados por homens de Deus e mulheres de Deus. Que andam pela fé, que vivem pela fé, que respiram a fé, que falam a fé, que não abrem mão. Porque, querido, existe um sofisma. Lembre-se, nós não estamos falando de extremos aqui. Eu estou trazendo a gente para andar em equilíbrio. Amém? Nem tanto, nem tão pouco. Mas existe um sofisma entrando na igreja, parecendo que a gente é uns franciscanos, que é aquela ideia: não, eu tenho que vestir pano de saco, pastor. Coitado de mim. Oh, meu Deus, eu sou o vermezinho de Jacó. Que conversa é essa? Gênesis vai dizer que você foi criado à imagem e semelhança do seu Deus. O que é isso? A imago Dei. Você é a imagem de um Deus verdadeiro e real. Novo Testamento vai dizer que você é povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. Você, meu irmão, não é pouca coisa. Você não é um vermezinho, um bichinho de Jacó. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você vive e anda pela fé, você fala fé, você respira fé, querido. Você não aceita o sofisma que o mundo aí fora quer incutir no nosso meio. A ideia aqui não é incitar a avareza, não é incitar o materialismo, mas é incitar em você a ideia de que Deus te deu uma vida para ser vivida. Um propósito para ser vivido. E propósito custa. Diga comigo, propósito custa. Custa o quê, pastor? Custa tempo. Custa recursos. Custa, meu irmão. Mas alguém pode dizer: pastor, mas a palavra é de graça. Sim, mas a encarnação pelo qual ela passa tem um custo. E aí eu me pergunto, você olha para tudo isso e fica: ok, tudo bem, não tem nada a ver comigo. Ou você faz parte, como um grande homem de Deus disse: Deus, seja lá o que você estiver fazendo no planeta terrestre, não me deixe fora disso. Deus, seja lá o que você estiver fazendo em João Pessoa, não me deixe fora disso.
Deus, seja lá o que o Senhor estiver fazendo no verbo central, não nos deixe fora disso. Você decide, querido, ou você é um espectador, Rafaela pregou sobre isso domingo passado, ou você é só aquele que assiste de longe, ou você faz parte como um discípulo, que veste a causa, que veste a camisa e diz assim, eu trinco os dentes e vamos para cima. Qual é o fim disso? Nós vamos chegar lá, querido, a gente está só no meio, amém? A gente vai chegar no fim disso. Que combina em pessoas sendo alcançadas, em famílias serem transformadas, na sua vida ser transformada, assim como a minha tem sido. Alguém sem nenhuma perspectiva, cheio de complexos, cheio de dúvidas, de achismo. Aí no dia 27 de agosto de 2011, o Senhor diz assim, eu quero esse menino para mim. Eu quero esse menino para mim. Que de alguma forma ele vai contribuir com o avanço do meu reino. O que falar de tantos outros aqui? Aonde você está, com o que você tem nas suas mãos? Vivendo pela fé. Por que é essencial? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. A importância, querido, da fé. A Bíblia diz que o justo viverá ou vive pela fé. Eu vou apenas citar para nós ganharmos tempo aqui. Romanos capítulo 1, se você quiser tomar nota dos versículos. Romanos capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Isso se repete por mais 3 vezes na Bíblia. São 4 vezes que nós vemos essa expressão. O justo viverá pela fé. Nós temos, por exemplo, aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz, o justo viverá pela sua fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17, como a gente falou aqui, o justo viverá pela fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 11, o justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Amém. Agora você pode dizer assim, pastor, justo por quê? Por causa de quê? Justo por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. E aí Romanos vai dizer, querido, que agora nós somos justificados, não por obra, mas pela graça mediante a fé. Até para ser justiça de Deus, até para garantir ou manter esse lugar, de não ficar cabisbaixo, de não se render à circunstância, de manter a cabeça erguida, você precisa assumir esse lugar, pela fé, andar sendo justiça de Deus aqui na terra. Efésios 2, versículo 8 e 9, a Bíblia vai dizer, como eu acabei de citar, que nós somos salvos mediante a fé. Nós estamos falando sobre a importância da fé. A primeira coisa é que o justo vive pela fé. O segundo ponto é que nós somos salvos mediante a fé. O terceiro ponto é que tudo que não é proveniente da fé é pecado. Está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Abre comigo para você ver e não achar que é coisa que eu estou inventando. Pelo amor de Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Paulo vem construindo a respeito naquele tempo, o pessoal se falava a respeito de comidas dedicadas a ídolos, e esse é o contexto que ele está trazendo aqui no versículo 23. Ele conclui o pensamento dele dizendo, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E olha só o que ele diz, tudo que não provém de fé é pecado. Pergunta, o que é fé? Tá, blá, 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 blá. Diga aí, com convicção, o que é fé, gente? Certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, terceiro ponto
da importância do porquê estudar sobre fé, do porquê falar sobre fé, é que a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Amém? E pecado aqui é errar o alvo. Amém? Uma das definições para essa palavra é errar o alvo. Quarto e último ponto a respeito da importância do estudar ou ouvir novamente a respeito de fé, é que Deus é um Deus de fé e nos fez segundo a sua imagem. Isso está, como nós falamos agora há pouco, no DNA do nosso Deus. Amém? Onde é que está isso, pastor? Romanos capítulo 4, abre comigo também, no versículo 17. Romanos 4, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama o que, gente? A existência as coisas que não existem. Isso fala de um atributo de Deus. Ele sendo um Deus atemporal, soberano, e que lá no início, na criação, nós vemos todo o panorama da criação, Deus falando a criação. Quando não havia nada ainda, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando a terra ainda era sem forma e vazia, o que Deus fez, gente? Ele falou, haja e houve luz. Isso mostra que o nosso Pai, Ele está nos ensinando como se posicionar a respeito disso, mesmo DNA que Deus tem, nós também possuímos. Amém? A Bíblia diz que por um pouco menor do que, algumas versões são traduzidas como anjos, mas a tradução correta dessa palavra Elohim, um pouco menor do que Deus, Ele nos criou. Novamente aqui, trazendo para um equilíbrio, eu não estou dizendo que você é um semideus, pelo amor de Deus, não vai sair dizendo, o pastor disse que agora eu sou um semideus, e vestir uma capa e agora fazer o que você... Não! Agora, você é filho, você é perdoado, você é amado por Ele, você é a justiça dEle andando nessa terra. Amém? Por não ensinar isso, querido, tem muita gente sofrendo em escravidão, sofrendo em prisão, não sabendo o que o Evangelho te garante. O Evangelho te garante, querido, sim, renúncia, mas também te garante um dever de fazer as obras dele conhecido nesse tempo. E para fazer as obras do Senhor conhecido é necessário fé. Para cumprir o teu chamado é necessário fé. Para viver um evangelho que exalta o nome dele é necessário fé. E alguém pode ser que pergunte, pastor, mas onde é que a fé se origina? Primeiramente, diga em Deus. Hebreus capítulo 12, não precisa abrir, versículo 2, a Bíblia diz que Deus, Ele é o autor da nossa fé. Amém? Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Você está comigo? A fé se origina primeiramente em Deus. Segundo ponto, a fé se origina, diga, no coração. É lá no coração, ou seja, no espírito humano recriado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então você é uma nova criatura, o seu espírito não foi remendado, o seu espírito foi recriado, segundo Deus. E a fé se origina aí dentro. Prova para mim, pastor, me dá uma base bíblica para isso. Romanos, capítulo 12, versículo 3, abre comigo. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então, no momento que você nasceu de novo, te foi dada agora uma medida de fé. Diga comigo, uma medida de fé. E essa medida, querido,
a gente vai ver que ela pode ser desenvolvida. Amém? Essa medida pode ser expandida, crescida, chame como quiser. Amém? E a gente vai ver como isso. Mas antes de entrarmos aí, eu quero trazer um exemplo para você a respeito dessa medida de fé que todo crente que nasceu de novo, todo ser humano nascido de novo, que confessou a Cristo como Senhor e Salvador, disse sim para Ele, nasceu de novo, agora recebe dessa medida de fé. Amém? Eu quero aqui, por gentileza, chamar Hernandes, vem aqui. Vou falar para você, brincadeira, né? E agora eu quero chamar, deixa eu ver aqui, quem eu vou chamar, o próximo. Tá vendo como foi tudo programado, gente? Deixa eu ver alguém para passar vergonha aqui, que vai aguentar. Deixa eu ver, peraí. Essa hora que o irmão fica assim, ó. Chama eu, não, pastor, pelo amor. Vem aqui, Rafa. Vem aqui, Rafael. Eita. Rafael começou a ficar vermelho agora, gente. O bom de ser branquinho assim é que você não disfarça, né? Gente, isso aqui é o crente nascido de novo, novinho, verdinho, que recebeu a medida da fé. Tá magrinho assim, ó. Ficar de lado você não consegue muito ver, não. Mas esse aqui sou eu e você quando nós nascemos de novo e é compartilhado uma medida de fé. Mas à medida que nós desenvolvemos a nossa fé, e eu vou te falar como fazer isso, ok? Fica tranquilo. À medida que você se esforça para desenvolver essa fé, para crescer, para aumentar, para expandir essa fé, sua fé vai ficar assim, igual a Hernandes. Slime agora... Dá ali um paninho para a slime, para limpar aqui, por favor. Mas essa é a diferença. Um crente que acabou de nascer de novo. Nada contra, tá, Rafa? Cada um com seu biotipo, tá bom, gente? Quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra. Mas esse aqui é o crente que nasceu de novo e que ainda vai precisar desenvolver. Porque a fé, querida, é como um músculo. Isso aqui é um processo de hipertrofia. Eu não vou saber explicar, porque vai ter professores, educadores físicos, médicos, vão saber explicar melhor do que eu. Até Hernandes, se brincar, ele fala aqui melhor do que eu. A hipertrofia, o seu músculo, ele vai ser desenvolvido para assumir esse papel. Quer dizer que Rafael não tem isso aqui? Não, é porque ele ainda não desenvolveu. E tá tudo bem, irmão. Tem esperança. Mas, Hernandes, foi de ontem para hoje que você conseguiu? Foi não, foram vários anos. Quantos anos mais ou menos? 4, 5 anos. 4, 5 anos de disciplina, de esforço, de dedicação para assumir, né, como a gente diz, no shape, né, ficar no shape. Dê uma salva de palmas aí para os nossos colos. Ficou bem. Rafa, a gente te ama, viu, meu irmão? Queridos, mas como você pode dizer assim, pastor, entendi, beleza, recebi uma medida de fé, ela cresce, ela é como um músculo, eu preciso treiná-la, eu preciso desenvolvê-la, mas como eu faço isso? A Bíblia diz, querido, que a fé, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e algumas versões, Romanos 10, 17, vai dizer, a fé vem pela pregação. Mas o original dessa palavra, fica comigo, não se distrai, tá, gente? Para a gente chegar no bom lugar. O original dessa palavra aqui é akoi, que dá um sentido não de pregação, mas dá um sentido mais no sentido da audição. Então, quando você ouvir Romanos capítulo 10, versículo 17, a tradução que mais se apropria é: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu gosto de uma frase que o pastor João sempre dizia, se você quiser anotar também, ele dizia: a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar. Vamos repetir para ficar bem frisado aí em você? Diga comigo: a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar.
Agora, essa palavra aqui, palavra de Cristo que foi traduzida aqui, ela é a palavra rema. Diga comigo, rema. E o que quer dizer essa palavra, dentre muitas outras traduções, nada mais é do que a palavra falada. O que quer dizer aqui, preste atenção, a Bíblia está dizendo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ou seja, o rema, a palavra saindo pela sua boca. A fé, ela vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar. Como é que a gente pratica a fé, querido? Diga, falando. Não há, querido, associação de uma fé viva sem confissão da palavra. Eu vou dizer de novo, não há nenhum tipo de associação de uma fé viva sem prática da palavra. Você confessando a palavra. Deixa eu tomar água aqui. Amém. Agora, você pode perguntar, pastor, mas o que a fé pode? Mateus capítulo 17, a gente já está caminhando para o fim. Mateus 17, 20. Abre comigo, para a gente poder chegar num bom lugar. O que a fé pode? O primeiro ponto é que a fé pode tornar tudo possível. Amém? Mateus 17, 20 diz: e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. E ele termina dizendo, nada vos será impossível. O que é demasiadamente grande para nós, querido, para o nosso Deus é fichinha. Você serve a um Deus que o impossível é só mais uma das causas que ele resolve assim, ó. O que a fé pode? A fé pode tornar tudo possível. Marcos capítulo 9, versículo 23, a Bíblia diz, Jesus dizendo, se podes, tudo é possível ao que crê. Tem alguém que crê nessa sala? Se você crer de todo o seu coração, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará conforme se diz, acontecerá. Princípio de fé, querido, na prática para nós. Crê no coração, não duvida e confessa a palavra. Pastor, mas eu não estou vendo nada acontecendo. Fala a palavra. Porque a fé não se baseia naquilo que eu vejo ou naquilo que eu sinto. A fé, querida, é um âmbito acima disso. Jesus estava no barco, a tempestade começou e perceba, a Bíblia diz que Jesus dormia, ele estava com o travesseiro dormindo, é assim que a Bíblia vai dizer. Agora, não era uma tempestade qualquer, não era um ventinho, era uma tempestade a ponto dos discípulos acharem que o barco iria vir a pique, ou seja, iria naufragar. Jesus dormindo, o que a fé faz no meio da circunstância? A fé descansa. Jesus dormia, os discípulos vieram, acordaram Jesus, você sabe essa história, disseram, mestre, não te importas que perecemos? Jesus, ele olha para o vento, ele olha para o mar, e ele começa a... Jesus fez assim, gente. Foi isso que Jesus fez? Jesus fez. Foi isso? O que Jesus fez então? Ele disse, vento, aquieta-se. Mar, aquieta-se. Querido, existe uma bomba atômica na sua língua. Um poder dunamis esperando ser ativado. À medida que eu e você, querido, cremos no nosso coração, entendemos que a fé é esse lugar onde o impossível se torna possível. Eu agora me posiciono. E o que é o problema, o que é o gigante? É uma doença. É um diagnóstico dado pelos médicos como uma condição terminável. Eu te digo, querido, o Senhor e a sua palavra nos garantem vida em abundância. Isaías 53...
Bota o remédio para dentro, querido. Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. É falta que está batendo na sua porta, querido. Diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Você precisa se encher da consciência certa, da convicção certa, porque lembre-se, a fé não vai ser, a fé não é uma tentativa, querida, a fé é. A fé é, agora acontece. Qual é o tamanho da circunstância, do problema, da situação? Pastor, é uma causa que eu não consigo resolver. Queridos, entrega na mão daquele que consegue resolver por você. Agora, quando você entrega, e quando vem o dia mau, você não se rende ao dia mau. Você agora assume uma posição de dizer: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor, segundo a sua palavra, me garante que eu sou suprido e nada me faltará. Alguém pode olhar para isso e dizer assim: que presunção, pastor. O senhor está querendo mandar em Deus? Que conversa é essa? Gente, aquilo que Ele mais deseja de nós, Ele deixou esse livro aqui para eu e você cumprirmos. E o que Ele espera de nós? Obediência, estar em linha com esse livro, querido. Você acha que Deus, tendo deixado a sua palavra, iria ficar assim: opa, isso aqui não, isso aqui eles não podem andar não, porque tem que ter cuidado. Não, querido, Ele quer que você reine nessa terra. Reis e sacerdotes, povo de propriedade exclusiva. Não é miserável, não é pecador, porque você é justo. Outra coisa, querido, não é bíblico orar dizendo: Deus, aumenta a minha fé. Não é bíblico. Eita, essa hora os cri-cris. Por que, pastor? Me explique por que não é bíblico orar dizendo: Deus, aumenta a minha fé. Alguém de repente pode pensar e dizer assim: Deus entende. Ok, Ele entende. Mas Deus responde o que, gente? Deus responde fé. A mulher que jazia 12 anos numa doença, uma hemorragia, a Bíblia diz que ela dizia consigo mesma. Ela não chegou, perceba, atitude de fé, um contraste de atitude de fé e uma atitude de autocomiseração. Coitadinho, ai, não posso. A mulher, 12 anos, sofrendo enfermidade, ouviu falar que o Messias estava ali e que poderia resolver o problema dela. Ela olha para aquela circunstância natural, ela olha para a solução e ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. O seu milagre, querido, está a um passo de você abrir sua boca e falar. Eu vou dizer de novo, porque tem gente precisando ouvir isso aqui. O seu milagre está a um passo de você abrir a sua boca e dizer: obrigado, Senhor, porque nada faltará. Obrigado porque essa causa impossível dada para os homens, para o Senhor é só mais uma causa. É o que, querido? É problema, é depressão, é ansiedade. É um diagnóstico, não importa, porque Ele é Deus sobre todas as situações. E a Bíblia diz que Ele tem o melhor para você. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, do qual não existe sombra, nem variação, nem mudança nenhuma. O seu Deus, Ele não mente. Ele não falha. Um dos atributos de Deus, querido, é a veracidade de quem Ele é. Passa um tempo, passam gerações, mas Ele não muda. O que Ele disse sobre você vai acontecer. Vai acontecer como? Numa posição de fé. Não vai acontecer, querido, eu quero, por gentileza, em amor, dizer para você: não vai acontecer
caindo de repente como um passe de mágica no seu colo. Não vai. Eu queria muito poder dizer isso para você. Mas vai acontecer à medida que você se posiciona em fé, crê no coração, chama a existência como o seu Deus faz, as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! Aleluia! Pastor, essa loucura aí, querido, você foi chamado para não andar segundo o sistema desse mundo, os preceitos desse mundo. O apóstolo Paulo diz, querido, que essa vida aqui é passageira, e os que esperam somente daqui são os mais infelizes dos homens. Existe uma realidade acima dessa, uma dimensão acima dessa. Quando Deus olha para você, meu irmão, Ele não vê você como um coitadinho, Ele vê você como o fruto do penoso trabalho do seu Filho Jesus. Não é possível ser pouca coisa sendo o fruto do penoso trabalho do seu único Filho. Agora vem a cajadada. Mas não acontece por acaso. E não acontece para crente preguiçoso. Tem gente que quer viver o extraordinário. Até canta, o extraordinário. Mas como está? Como está seu tempo de meditação na palavra, de colocar para dentro? Sabe, querido, deixa eu te dar um conselho simples, prático. O que é meditar? Você está dirigindo, está no ônibus, está lavando uma louça, aí você começa, Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Ele está comigo. Aí você começa a meditar. Peraí, se Ele está comigo, eu não estou só. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia te acompanham, meu irmão. Deveras haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada. No mundo de caos, nós temos um lugar onde nós recebemos alívio, refrigério, paz. Por isso que a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz desse mundo. Porque o negócio está pegando. Aí você chega no seu trabalho numa segunda-feira. Uma vez aconteceu. Eu assobiando, já contei esse testemunho aqui. É assoviando ou assobiando, gente? Tudo certo. Nunca sei. Depende da região. Professores, cadê os professores que estão aqui? Diga aí os professores. Não sei não, mas do jeito que você quiser. Eu estava emitindo aquele som que você faz. Num lugar, querido, inusitado. Estava dentro de uma clínica de oncologia. Aquele ambiente pesado. Ambiente que não tem nada, você não vê um sorriso assim no rosto. E eu comecei a assoviar uma música. Era um hino, não recordo agora qual era. E a moça da lanchonete parou, ficou olhando assim, meio de rabo de olho, assim, olhando. Aí daqui a pouco ela pegou, olhou, e disse, eu conheço esse hino. Eu era da igreja também, estou afastado, e a gente começou a ministrar sobre aquela pessoa. Independente de onde você está, do problema, do cenário que esteja sendo apresentado para você agora, aquele lugar pode se tornar um lugar invadido pela glória de Deus, meu irmão. Paulo e Silas, numa condição menos favorável possível, numa prisão. Estava preso os braços, estava preso as pernas, mas esqueceram de prender a boca dos homens.
E a Bíblia diz que mais ou menos meia-noite eles começaram a cantar e dizer: obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Isso não é na Bíblia não, gente, eu que estou dizendo agora, licença poeta. Começaram: obrigado, Pai, porque essas prisões não vão parar o avanço do Teu Evangelho. Começaram a encher a boca de cânticos, de louvores ao Senhor. E o resultado daquilo, percebam, um cenário desfavorável. Alguém cheio de fé e cheio de convicção, que começou a liberar os céus naquele lugar. E a glória de Deus veio sobre aquele lugar, a ponto dos grilhões das cadeias serem despedaçadas. E todos aqueles que estavam presos foram libertados por causa da decisão de 2 homens de não se render a um processo difícil, desfavorável. Isso é uma causa na justiça que está durando algum tempo. E você diz assim: isso aqui não vai mais para frente não. Eu quero declarar em nome de Jesus, causas que estavam travadas perante a justiça, que já foram dadas como esquecidas, arquivadas, pelo poder que há no nome de Jesus e a fé que há no seu coração, nós declaramos processos liberados, favorecendo os teus filhos, Pai, favorecendo os teus filhos. Favor de Deus te cerca, o favor de Deus te cerca, a bênção do Senhor é sobre a sua vida, a bênção do Senhor é sobre a sua família. Nada vai te faltar, porque você é abençoado, suprido, sarado, curado. Querido, eu estou arretado com o diabo. E a gente vai para cima, desfazendo as obras do inferno e povoando os céus. Aleluia! Mas para crentes maduros que entenderam o poder que há na fé, uma vida de fé, querido. Tua história é mudada, tua família é afetada, a tua posteridade é afetada. Os teus filhos vão ouvir: ah, meu pai e minha mãe era um homem de fé. Os teus netos vão ouvir: o meu avô, a minha avó eram homens de fé. Eu disse que a gente ia finalizar com Galeria da Fé. Vem cá, Bia, por gentileza, um louvor. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, vamos ler, a partir do versículo 4. A gente vai ler corrido aqui, depois vamos parar um pouquinho. Diz assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6, a gente já leu: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele continua dizendo: pela fé Abraão, pela fé tantos outros, pela fé Jacó, pela fé Sara, todos estes. E olha só o efeito que a fé proporciona. No versículo 2, a Bíblia fala sobre viver um estilo de vida em fé. Você obtém um testemunho, um bom testemunho celestial. No versículo 3, você entende princípios espirituais.
viver um estilo de vida em fé. Versículo 4, você pode oferecer sacrifícios excelentes a Deus. Versículo 5, você pode ser transladado, porque isso não é uma historinha da carochinha. O que Deus fez na anterior, querido, em tempos passados, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Então, se Ele curava, Ele cura hoje também. Se Ele ressuscitava mortos, Ele ressuscita mortos hoje em dia. Versículo 5, ser transladado e vencer a morte. Versículo 6, agradar e se aproximar de Deus. Além disso, receber galardões. Versículo 7, ser divinamente instruído. Viver pela fé, você pode receber direção a respeito do futuro. Vencer, versículo 11, a esterilidade e gerar filhos. Versículo 20, abençoar seus herdeiros. Versículo 22, profetizar e determinar seu fim. Versículo 27, ver o invisível. Versículo 29, atravessar o mar. Versículo 30, destruir muralhas. Versículo 33, subjugar reinos, praticar justiça, obter promessas, fechar a boca de leões. Versículo 34, extinguir a violência do fogo, escapar do fio da espada, tirar força da fraqueza, tornar-se poderoso na guerra e colocar em fuga exércitos. Esse é o Deus que nós cremos, e essa é a fé, querido, que está no nosso coração. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, criei, por isso falei. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. O mesmo espírito da fé. Há mais de 30 anos, um homem e uma mulher, missionário Bud e Jen, saíram dos Estados Unidos debaixo de um comando, dizendo: vá ao Brasil. Tinham acabado de terminar uma escola bíblica e ouviram da parte de Deus: vá ao Brasil e ensine fé ao meu povo, e liberte o meu povo. Cá estamos nós, mais de 30 anos depois, usufruindo daquilo que homens e mulheres de Deus pagaram um preço lá atrás. Eles deram início a esse ministério, o qual eu sou grato. Eu não estou dizendo com isso que não hajam outros ministérios que estejam fazendo algo poderosíssimos nesse tempo, mas eu sou grato ao ministério no qual eu fui alcançado, que eu nasci de novo, na qual eu fui alimentado, desenvolvido, acreditado, tantas outras coisas. Eu sou grato, querido, porque nós vivemos, e eu vi de perto o pastor Bud, querido. Ele subia, eu era lá da sede, em Campina Grande. Tinha dias que ele subia e ele dizia: rapaz, eu só prego por inspiração. Quando ele via alguém com um sermão pronto assim, eu não estou dizendo que você não pode ter, tá, gente? Estou falando sobre a experiência dele. Ele dizia: homem, você tem que pregar por inspiração, rapaz. E eu via esse homem subir. Muitas vezes no púlpito ele abria 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, sobre falarmos a mesma coisa, termos uma mesma disposição, falar a mesma coisa, querido. Eu e você, nós não precisamos inventar a roda, procurar a revelação do momento, procurar quem é que está fluindo nos dons. Eu vou procurar quem é o dom, o profeta. Não, querido, se alimenta da palavra, se enche da palavra, fica convicto de qual é a vontade de Deus. Como você vai saber qual é a vontade de Deus sobre N áreas na sua vida? Leia a palavra, se alimenta da palavra, medita na palavra, que no dia mau o que vai sair de você é a palavra. No dia da circunstância, no dia que o problema bater na sua porta, você vai começar agora naturalmente, entre aspas, a liberar o que está dentro de você. O que Paulo e Silas estavam cheios da convicção de que Deus era poderoso para livrá-los daquela situação. E ainda que Ele não livrasse, eles entendiam: a causa da gente não está aqui, é algo maior do que isso. A fé que havia no coração daqueles homens liberou algo pela boca deles. Não é tempo de se render, não é tempo de entregar os pontos.
Não é tempo de chutar o pau da barraca. Não é tempo de desistir de tudo. É tempo de você se posicionar e viver tudo o que Deus já disse ao seu respeito. Como? Pela fé. Pela fé nós obedecemos. Pela fé nós nascemos de novo. É do início ao fim, é fé. Por isso que Hebreus 12 vai dizer que Ele é o início e o fim, o autor e consumador da nossa fé. Vai ter um dia, pastor, que a gente não vai precisar de fé? Vai. Que no dia que a gente estiver com Ele, aí não vai ser mais necessário. Mas quando você estiver aqui na terra, meu irmão, se você quiser agradar o seu Pai, se você quiser viver uma vida extraordinária, o que é extraordinário? É acima do ordinário, acima do comum. Quer viver uma vida extraordinária? Sim ou não? Então vamos viver pela fé. Pode ficar em pé, por gentileza. Podemos. Aleluia, aleluia. Eu queria te dar alguns instantes para você pensar em áreas da sua vida que precisam ser fortalecidas agora. Eu sei que em momentos de dificuldade, tudo que a gente mais quer é que alguém chegue pra gente e dê uma palavra, e diga: você é isso, você é aquilo. Mas a maturidade nos leva a ir para esse lugar de beber diretamente da fonte. Amém? Amém, gente? Então você agora vai começar a olhar para áreas da sua vida que ainda não estejam nesse lugar pleno de fé, pleno de convicção, pleno de certeza. Pai, eu sei porque sei que o Senhor é bom e nada nem ninguém vai mudar isso. E agora nós vamos fazer o que, pastor? A gente vai falar a palavra. Sabe, o inferno não resiste isso. O diabo, os demônios não resistem quando um crente cheio da palavra abre a boca e agora começa a enfrentar a circunstância. E eu queria te convidar agora, pastor, eu estou com vergonha. Não é o volume da sua voz, é a intensidade do teu coração. Amém? Podemos fazer isso. Você vai pensar nas áreas que precisam ser fortalecidas. A gente só vai ficar com o instrumental, não vamos cantar nada. E você vai lembrar de áreas e você vai começar a declarar a palavra sobre elas. Se é doença, procura versículos que te encham da convicção. Pai, obrigado porque eu sou sarado e curado. Se é falta, começa a se encher da verdade da palavra. Se é qualquer circunstância, quer ela o que for, começa a se encher da palavra. Fala a palavra, abre a boca e começa a dizer: obrigado, Pai, obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Porque o diabo, o inferno, eles escutam as nossas vozes, eles escutam a voz de um crente com autoridade. E nós nos posicionamos nessa noite, declaramos em nome de Jesus: não vamos retroceder, não vamos retroceder, nós não vamos retroceder, vamos continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pai, eu oro por forças renovadas, mas acima de tudo, eu declaro em nome de Jesus, os meus irmãos se levantando nessa noite, se posicionando na autoridade que o Senhor deu para cada um deles. Obrigado porque nenhum deles vai parar, nenhum deles ficará pelo caminho. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma igreja forte, uma igreja avivada, uma igreja que se move em fé, em unidade, em amor, uma igreja que ama a sua palavra, uma igreja que ama
a sua palavra e não abre mão dela. Não abrimos mão da tua palavra, Jesus. Não abrimos mão da tua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Eu te agradeço por um povo forte, um povo que conhece a tua vontade, um povo que ama a tua palavra, um povo que cresce em fé, um povo que cresce, que medita, que não se rende ao sistema desse mundo, que não flexibiliza as verdades da tua palavra. Ficaremos com a sua palavra, ficaremos com a tua palavra, ficaremos com a tua palavra. Ela é suficiente, ela é suficiente. Oh, aleluia, aleluia. Vamos fazer algo junto. Pega aí a Bíblia, pegue sua Bíblia. Agora, querido, eu queria pedir por gentileza, não faz isso simplesmente porque eu estou pedindo para você fazer. Se enche da consciência, da convicção. Levanta ela agora. Balance e diz assim: essa é a palavra de Deus. Não, diz com mais força, diz: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Vamos mais uma vez, diga: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Oh, aleluia! Ei, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Eu amo a tua palavra. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra imutável, infalível, inerrante. Colocamos para dentro, damos atenção a ela, Pai. Nos perdoe pelas vezes que nós desconsideramos o teu conselho, desconsideramos o valor que há nela. Mas nessa noite nós fazemos um ajuste de rota para amarmos cada vez mais a tua palavra, para considerarmos cada vez mais. Oh, aleluia. Queridos, olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem é como uma árvore plantado junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. À medida que você ama a palavra, que você se alimenta dela, a Bíblia te garante: tudo que você faz será bem sucedido. Teus negócios serão bem sucedidos. Você não vai falir. A fonte não vai secar. Os recursos não vão acabar.
Porque a sua fonte é Ele. Porque o nosso bem maior é Ele. Nossa fonte é o Senhor. Fonte inesgotável. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Como é bom nos alimentar da sua palavra. Viver pela fé. Mesmo em situações adversas, nós temos paz. Temos alegria, verdadeira alegria. Temos saúde divina. Temos perdão, temos reconciliação, paz com Deus. Nada nos falta. Mas há um desejo no nosso coração, Pai, de continuar com os nossos olhos fixos no Senhor. E de dizer que o Senhor é o maior alvo das nossas vidas. Não são os bens, não são as riquezas, não é um contra-cheque no final do mês. O que nós mais ansiamos é naquele grande dia, olhar nos seus olhos e ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu te agradeço, Jesus. Enquanto eu falo aqui, existem pessoas sendo convencidas pelo Espírito Santo. E eu sei que eu estou falando com algumas pessoas nesse lugar que precisam fazer uma aliança com o Senhor. Tudo isso que nós falamos aqui só é necessário, só é, na verdade, possível quando nós estamos em aliança com Ele. Eu quero saber onde está a primeira pessoa. Nessa noite está aqui, mas você não tem certeza da tua salvação. Como nós cantamos aqui: ah, como nós esperamos o dia em que veremos a face do nosso amado. Só dá para ansiar quando nós temos certeza. Pai, obrigado, porque naquele grande dia estaremos contigo face a face. Se você está aqui e não tem certeza da tua salvação, você precisa fazer isso. E a Bíblia diz sobre nós confessarmos a Ele publicamente. Não porque eu estou pedindo, não porque isso é uma ideia humana, mas é que Ele disse que aqueles que o confessarem publicamente, Ele confessará diante do Pai. Se você está aqui e não tem aliança com Deus, ou estava afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar agora, tem espaço nessa mesa para você. Tem perdão nessa mesa para você. Tem paz, a paz que você tanto precisa. Está não numa igreja, mas num homem chamado Jesus Cristo. Quero saber se tem alguém nessa noite, nessa condição. Se é você, levante sua mão. Eu quero te dar um abraço. Eu quero orar por você. E nós vamos juntos viver uma nova história que começa a partir de hoje. Eu disse para você há 15 anos atrás, eu tomei essa decisão que mudou definitivamente a minha vida. Todo homem precisa ter um encontro genuíno com Deus. E há um vazio que lá só cabe o Senhor. A gente tenta encaixar com outras coisas, mas não encaixa. Só Ele é responsável por nos dar vida, a verdadeira vida. Se é você que está aqui, precisa dar esse passo. Não tenha vergonha, não hesite. Nós somos família. E a gente quer te dar um abraço e te receber nessa família da fé. Pai, no nome de Jesus, que toda vergonha caia por terra, que todo pensamento contrário caia por terra, que haja convencimento não de mim,
mas o teu Espírito no coração de cada uma dessas pessoas. Se é você, levante sua mão, eu quero te dar um abraço. Alguém no nosso meio quer fazer essa decisão ou voltar para casa como aquele filho pródigo? Glória a Deus. Amém. Checa aí perto de alguém. Eu não, pelo amor de Deus, gente, pera aí. Olha para mim. Você não vai ficar como aquele crente chato. Bora, forçando ninguém a nada. Mas às vezes o que a pessoa precisa é apenas alguém dizendo: ei, se você quiser eu vou contigo lá. Eu vou contigo lá na frente. E a gente começa junto esse negócio. Então eu vou te dar alguns instantes para, se vier em seu coração e você ir até alguém dizer: quer ir comigo lá? Eu vou contigo. Brilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Aleluia, obrigado, Pai, te agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, obrigado, Pai. Alguém que já nasceu de novo, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas, é bíblico, é para essa aliança também. Se você está aqui, já nasceu de novo, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, essa também é uma oportunidade que você recebe nessa noite. Tem alguém que deseja o batismo no Espírito Santo? Alguém passando por alguma doença, enfermidade, e você deseja oração para cura? Nessa noite nós cremos em Cristo, é aquele que cura. Vem aqui na frente, vem, João. Se tiver mais alguém que deseja oração para cura, pode vir, amém? Você concorda comigo nessa oração? Estenda sua mão para cá como gesto de concordância.
minha família. Amém. Vamos continuar vivendo em fé, uma vida de fé que agrada a Deus e servindo a Ele de bom grado. Amém. Amamos cada um de vocês e nos encontramos na cruzada, mas terça-feira tem culto do Espírito aqui às 20 horas, tá bom? Venha para cá para gerar esse tempo em oração. E domingo de manhã, às 10 horas da manhã, você é o nosso convidado, não apenas você, mas a gente quer chamar mesmo aquela pessoa que precisa, que está necessitada. Você sabe que está passando por uma situação. Pega os casos assim mais complicados que existem, traga essas pessoas para cá. Porque nós cremos no poder de Deus operando e curando cada uma dessas pessoas que estarão ali. Cremos num dia de reconciliação, cremos num dia de batismo no Espírito Santo, de novos nascimentos genuínos nesse lugar. A Epitácio Pessoa vai ser cheio da glória do Senhor. Amém. Você faz parte disso. Seja um propagador dessa cruzada. Próximo domingo, 10 horas da manhã. Quer falar, Roberto? Não? Estava assim? Ah, tá. Venha, pastor Lula.